Galera, um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui sobre o método de Andrew Loomis explicando algo mais básico para iniciantes, ou seja, uma estrutura mais simplificada para você que nunca tinha visto nada sobre o método de Andrew Loomis e tinha vontade de aprender um pouco mais sobre isso aí. E depois de um certo tempo eu postei também aqui no canal um vídeo mais estrutural, ou seja, fazendo uma montagem através de formas geométricas a partir de um retrato, explicando tudo certinho, bonitinho para quem quisesse aprofundar um pouco mais nessa técnica. Eu resolvi fazer um vídeo mais elaborado, ou seja, mais explicativo, mostrando um pouco mais na prática como você pode construir um retrato a partir do método de Andrew Loomis. E só um parênteses aqui, tá? Quando a gente fala em método, significa que não é algo pré-estabelecido, uma regra, um padrão que você não possa modificar. Pelo contrário, se você tiver alguma dificuldade a partir do que eu vou te explicar aqui e achar uma maneira um pouco mais simplificada para você conseguir chegar onde você quer, não tem importância, tá? Pega o método, faça com que ele seja adaptado para você, a sua maneira, para que te facilite o processo de aprendizado. Eu tô aqui me dispondo a fazer para vocês um vídeo super bacana, bem intuitivo, bem explicativo, para te ensinar e te explicar um pouco melhor sobre esse método, tanto também esse tipo de vídeo aqui, quanto o desenho realista de modo geral. Você tá ligado, né? Quem tá aqui mais tempo sabe que eu tô sempre trazendo novos vídeos sobre o conteúdo do desenho realista, grafite, carvão, lápis de cor, pastel seco, técnicas mistas, tudo sobre materiais, dentro, logicamente, do que eu tenho utilizado aqui, do que eu tenho adquirido, para ajudar você que tem dificuldade acerca desses tipos de conteúdos aí, busca aqui no YouTube sobre esses temas. E a única coisa que eu vou te pedir aqui é para você se inscrever no canal, se você não tiver inscrito, ativar o sininho das notificações e também deixa o seu like aí, porque o seu joinha me ajuda demais e me motiva muito a produzir novos vídeos e novos conteúdos aqui pro canal, beleza? Agora vamos pro nosso vídeo na prática, eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Bora lá! E lembrando que essa estrutura de formas geométricas que eu vou montar ainda à mão livre, né, o esboço em si, os traços, as linhas iniciais, eu vou fazer um círculo maior aqui, seguido de uma emenda abaixo do círculo maior, como se fosse uma meia-lua. Você pode fazer, se quiser, algo já baseado no maxilar e no queixo ali do crânio, tá? Não precisa fazer redondinho igual eu fiz aqui não. Mas eu optei em fazer assim por minha escolha mesmo, não tem importância, tanto faz, fica a seu critério. Eu também vou traçar duas linhas horizontais, uma no meio do círculo e uma um pouco mais abaixo, só você observar onde essas linhas estão pegando ali no ciclo, porque isso aqui vai fazer todo o sentido ao longo da aula. É legal você entender, compreender por que eu estou montando essa estrutura desse jeito e também por que eu estou seguindo esse caminho aqui a partir do que eu estou traçando inicialmente falando, antes mesmo de começar a dar forma ao desenho. Lembrando, pode fazer se quiser essa parte de baixo ali, além do ciclo, para fora do ciclo, ao invés de fazer redonda, mais quadrado, mais desenhado, ao invés de ficar ondulado assim. Aí você percebeu que eu fiz ali um triângulo, eu vou meio que fazer esse ciclo ali interligado à linha horizontal de cima com a de baixo. Ambos os círculos também, né, entre aspas, que não são círculos exatos, são locais ali que vão ser referentes às cavidades dos olhos. Eu fiz também meio que dividido ali naquele círculo do meio, para agora sim começar a dar forma ao crânio. Então, quando você tem essa base inicial, essa proporção, essa construção já feita para poder seguir, a partir desse princípio, se torna muito mais fácil você desenhar algo à mão livre. Então agora segue aí comigo, acompanha em tempo real como é que eu vou fazer para dar forma a esse desenho, transformar aquelas simples formas geométricas, círculos, triângulos, etc., em um crânio humano. Esse aqui é um parâmetro para você desenvolver uma técnica para desenhar rosto. Por quê? Você já vai ter a cavidade, o local onde tem os olhos, o local da cavidade do nariz, a região da boca. Então isso aqui já ilustra um pouco mais aproximadamente. Agora aqui fica mais tranquilo, a partir das formas geométricas que você desenhou, aí sim que esse desenho vai ficar mais próximo do real, vai dar a entender o que é pra gente aqui. Eu fiz também ali um círculo meio oval, canto direito do crânio, depois daquela cavidade do olho ali, que depois eu vou te explicar por que eu fiz isso aqui também. Não tem como você fazer apenas um modelo de um crânio, por mais que ele fique bom, saiba que quanto mais você repetir, dá para você ficar ainda melhor. Agora aqui eu vou continuar o desenho fazendo cavidades do nariz, cavidade do outro olho. Eu não vou fazer dente aqui não, porque o intuito nosso é trabalhar mais proporção, simetria, mais essa parte ali de divisas do rosto humano, de partes do rosto humano, olhos, boca, nariz, região da testa, queixo, maxilar, etc. Vou explicar um pouco também sobre simetria. Proporção são as medidas que você consegue aplicar quase que exatas, baseando-se ali no que é real, na realidade das coisas, no rosto humano. Simetria é o alinhamento desse rosto, por exemplo, distanciamento entre nariz e boca, distanciamento da boca para o queixo, distanciamento dos olhos, distanciamento do nariz para os olhos e vice-versa, altura da testa, altura do queixo, maxilar. Então, mais ou menos isso aí é o que você deve entender por simetria.
que agora eu não vou mais focar no crânio, na estrutura base da formação do rosto, não. Eu vou me apegar mais aqui agora às partes do rosto propriamente dito. Por exemplo, formato do nariz, formato da boca, formato dos olhos, proporção, simetria de cada parte do rosto, orelha, composições, etc. Primeiramente eu vou desenhar um círculo, tentando fazer o mais certinho, o mais corretinho possível. Não precisa ficar perfeito, mas tenta dar o seu melhor aí na hora que você for fazer esse círculo, for desenhar. Pode usar um compasso também, que até, na minha opinião, é mais recomendado, é mais rápido. E vou agora traçar as linhas aqui, as paralelas, linha horizontal, linha vertical. Tudo aqui é baseado em forma geométrica. Quando você observar um rosto, você não vai associar aquele rosto à realidade das coisas, como eu já expliquei. Novamente batendo nessa tecla, tenta imaginar formas geométricas. Aqui, por exemplo, eu fiz o círculo que vai dar forma ao crânio, a parte redonda do rosto. A parte que vai formar maxilar e queixo vai ser esse algo mais com linhas retas que eu vou traçar aqui agora. Logo após o círculo, eu fiz aquela linha vertical do meio, que corta o círculo mais para o lado esquerdo da folha, não fica exatamente no meio, porque é um rosto mais inclinado. Se fosse um rosto mais centralizado, o rosto visto mais de frente, você iria fazer essa linha vertical do meio mais centralizada, mais no meio do círculo. Então é só você observar, reparar como eu faço essas linhas, como essas linhas vão ficar dispostas ali na construção, as linhas mais retas do maxilar, do queixo, e também essa parte interna ali do círculo maior, que é o círculo mais oval, e aonde ele vai pegar em cada linha interna. São 4 linhas horizontais que eu fiz aqui. As duas primeiras têm mais ou menos a mesma distância, as duas primeiras no caso de baixo, e essa linha de cima é mais do limite onde vai iniciar o cabelo após a testa. Eu vou explicar isso melhor na próxima etapa, mas o principal aqui de início é você fazer essa estrutura inicial através de formas geométricas, através de linhas verticais, linhas horizontais, para você ter o parâmetro, para depois, observando a foto, você começar ali a partir de um princípio, ter um norte a seguir. E essas linhas ajudam muito nisso, para depois você ter ali essa noção de onde você vai aplicar mais proporção, as medidas mais corretas e exatas para formar o rosto com a simetria um pouco mais proporcional ao que é na realidade. Agora, baseado nas linhas que eu desenhei, nas formas geométricas, eu vou começar a dar forma a esse rosto. Todo rosto que você for fazer, leve em consideração o posicionamento desse rosto, simetria, as medidas, distâncias, tudo isso fazendo a partir das formas geométricas, das linhas que você compôs como base inicial para essa estrutura, para essa construção que você for fazer. Aqui agora é mais tranquilo porque você vai apenas se apegar, entre aspas, a proporção, ao formato, às formas do rosto de fora para dentro, ou seja, eu faço primeiro a parte da dimensão do crânio, né, cabeça, no caso, o lado do rosto, laterais, maxilar, queixo, para depois eu fazer as partes internas, olho, boca, nariz, etc. Assim como no crânio, só que aqui agora eu vou dar um pouco mais de formato, um pouco mais de volume a esses detalhes que eu vou estar desenhando, tá bom? Você vai copiar o que você está vendo aí na foto, baseado na videoaula, tentando fazer bem certinho, bem corretinho. Isso aqui como se fosse uma base, tá? É para você seguir quando for desenhar rosto. Alguma coisa vai mudar, é claro, cada rosto, cada fisionomia humana é única, porém, utilizando essa técnica da maneira correta, você vai conseguir adaptar a sua maneira de forma que você consiga extrair o máximo possível de proporção, de nível de detalhe, de simetria, de parâmetros que fiquem proporcionais ao que você está observando na foto. Não necessariamente vai ficar idêntico. Na verdade, até mesmo quando você faz através do método de cópia, tipo decalque, mesa de luz, etc., dependendo da forma com que você traça, pode ser que não fique perfeitamente 100% ao pé da letra, 100% à risca igual a foto. Mas sim, fica um pouco mais fiel. Aqui no caso, a mão livre, um desenho por ser um desenho mais livre, mais de observação, não vai ficar tão fiel quanto ao método, entre aspas, de cópia, tipo decalque, mesa de luz, etc. Mas sim, o importante é você tentar dar o seu melhor, estudando bem a fundo essa técnica aqui, esse método, para se acaso você futuramente quiser fazer desenho à mão livre, porém no segmento de realismo, você pode sim. Nada te impede em fazer um rosto bem proporcional, fazendo as correções, apagando, acertando o que você achar necessário, para daí sim você extrair depois luz e sombra a partir da sua foto, aplicando no seu desenho para gerar profundidade, volume, contraste e assim um nível de realismo mais próximo à fotografia. Aqui eu já estou dando forma a essas cavidades, ou seja, não é apenas uma extremidade, ali, uma abertura que vai dar a entender que é o local do olho, boca, nariz, não. Aqui no caso eu estou fazendo já um formato, dando um pouco mais de desenho a esse ponto, a esse local, né? Um pouco mais de definição, de detalhe, de forma, tá bom? Tanto é que você vê que o nariz ali já tem um volume, não é uma cavidade mais, não é o aprofundamento. É um local ali que você vai, posteriormente, quando for desenhar um rosto, encaixar o nariz nesse ponto. Os olhos também, pupila, íris, região da boca, porém tudo baseado nesses alinhamentos que a gente faz, essas proporções que a gente desenha antes da montagem da estrutura. Então é importante você entender isso aí. E é claro, você também vai aprender a fazer as partes do rosto isoladamente. Aqui o meu foco principal foi a montagem da estrutura do rosto como um todo, através do método de Andrew Loomis, baseado no método de Andrew Loomis, que não é uma regra, ou seja, você pode pegar esse padrão, modificar a sua maneira de acordo com o que você se sentir mais confortável, se sentir mais apto a fazer. Não enxergue
pegue isso aqui como regra, são apenas dicas, macetes, sacadas, baseadas no método de Andrew Loomis que eu estou te explicando, demonstrando aqui, te mostrando como fazer. Agora eu vou desenhar essa boca com as suas formas mais definidas, mas eu quero que você entenda desde o início, desde a base de construção dessa estrutura, para você compreender, não deixar passar nada. Não adianta você, às vezes, querer já pegar um rosto para desenhar a mão livre sem ter uma base estrutural anteriormente falando. Beleza? Um forte abraço, até uma próxima videoaula. Valeu!